o segundo episódio da série Aprendendo Protractor, ferramenta de testes automatizados end-to-end para aplicações AngularJS, mas que a gente vai aprender a usar independente de Angular ou não. Eu pensei em fazer uma paradinha bem simples, mas pra gente, no segundo episódio, visto que no primeiro a gente simplesmente acessou um site e verificou que o logo está presente, nesse segundo episódio a gente vai fazer um segundo teste que também vai verificar um logo, porém de um outro site. Eu pensei aqui no logo do site da Thaler dessa vez, né? Porque tem uma particularidadezinha diferente, mas para fins de a gente aprender a refatorar testes quando as coisas começam a se tornar repetidas. Então, dentro daquele mesmo... Tô com aquele mesmo... é bem a continuação mesmo, né? O último teste que eu rodei foi o teste do logo. Eu vou até mostrar para vocês antes de seguir para o teste desse episódio. Eu vou mudar aquele teste lá que acessa o blog da Thaler para, em vez de ele retornar verdadeiro quando eu procurar pelo logo, se o logo está sendo exibido, is displayed, né? Eu vou colocar is displayed not to be truthy, tá? E eu vou executar esse cara aqui para vocês, para mostrar para vocês um teste falhando antes da gente seguir para o segundo teste, refatoração. Então ele acessou o blog da Thaler, viu que o logo estava lá e vai falar, velho, retornou true e não era para ser true. Então, só pra gente, eu tinha acabado esquecendo desse detalhe no primeiro episódio, pra gente mostrar que o teste, que a gente tem que verificar que os testes falham também, né? E que quando eles falham é uma falha real, ou seja, ele falhou aqui porque eu esperava que não fosse verdadeiro, que não retornasse true, mas ele foi lá e achou o elemento, então como é que ele vai retornar que não é true, ou seja, como é que ele vai retornar falso para uma coisa que está lá, né? Então é para a gente mostrar que é uma ferramenta bem confiável, assim, com relação ao feedback que ela te dá, se tu trabalha com o uso do seletor correto para identificar teus objetos de uma forma que ela seja única, mas a gente vai mostrar ao longo de outros episódios da série algumas ferramentas bem bacanas para fins de tu não, mesmo não sabendo muito de seletores CSS, que é o que eu uso para fins de identificar meus elementos, mesmo não sabendo muito, tu consegue ainda assim, com o uso de uma ferramenta bem legal, identificar esses elementos unicamente, sem grandes conhecimentos na verdade, sem nenhum conhecimento de seletor CSS praticamente. Então tá, eu vou voltar ao meu teste para verdinho aqui, porque eu gosto de teste passando. Vamos lá. Fui hipnotizado, a nega vai e vem, dançando bem colado, com ela vou também. Então tá, ele acessou, fechou. E agora ele passou. Demorou um pouco mais, eu acho que é por uma questão de internet. Antes ele rodou aqui em 11 segundos, tinha rodado em 10, agora ele rodou em 19 segundos. Bem demorado, né? Só para abrir e verificar que o logo tá lá. Mas é pra ver que demorou para carregar mesmo. Acho que a minha internet está meio zoada. Beleza. Eu vou mudar a descrição aqui do meu arquivo de spec, que vai ser o logos, o describe, porque agora em vez de aqui eu estava verificando should have a logo into the blog, vou mudar a descrição do teste, it should have a logo, it should have the blog logo, ok? Só para mudar para fins de mostrar para vocês o que eu quero fazer. E o segundo teste, então, vou escrever um segundo it, que vai ser it should have the website logo. Ok?
Opa. Então o primeiro argumento do it é a descrição do teste e o segundo é uma função, conforme a gente já viu no episódio anterior, que daí então vai executar o teste. Nesse segundo cara, como eu quero verificar que o logo também é exibido agora num outro site, o site da Thaler, eu vou acessar aqui, vou fazer um browser.get http:// thaler.net.br. Então nesse primeiro passo aqui na linha 11 ele vai acessar o site da Thaler. Eu vou também armazenar numa variável o logo através da mesma coisa, né? Eu acredito que o logo no site da Thaler, eu já verifiquei, ele também tem um ID. A princípio, em HTML, IDs são únicos. Então, dessa vez aqui, ó, ele é um ID logo. O que eu tinha falado para vocês que é diferente? Ó. Nesse caso, o logo ele é só um link, ele é uma tag A. No blog, o logo é uma imagem. Ele é um A que fica dentro de uma imagem. É um A que tem uma imagem dentro. Mas os dois têm ID. E agora o ID do cara é logo. Né? Logo. Então eu vou voltar lá no meu teste e vou dizer: procura pelo logo, procura pelo seletor logo. Isso aqui, como eu já tinha falado no primeiro episódio, é para identificar IDs. Digamos que eu colocasse ponto, seria classe. Então eu quero identificar esse elemento pelo ID. E aí eu vou dar um expect, mesma coisa. Aqui eu vou até copiar exatamente, porque é exatamente a mesma coisa. Tá? Expect logo is displayed to be truthy. E aí eu vou rodar esse teste. A gente vai ter que ver ele acessando as duas URLs e ele passando os dois testes. Acessou o blog da Thaler. Demorou pra abalar. Tá acessando o site da Thaler. Tá ali o logo já. Fechou. Olha lá. Em 32 segundos ele rodou os dois testes e os dois passaram. Ele rodou no Chrome. Como eu não informei no arquivo de configuração, isso a gente vai ver no futuro aí, que a gente pode passar o browser que a gente quer rodar os testes, ou se a gente quer rodar em mais de um browser, por default ele roda no Chrome. Então eu não preciso passar a configuração para rodar no Chrome. Beleza, tem um teste passando. Mas o que a gente já consegue perceber aqui? Que eu tenho dois testes que fazem basicamente a mesma coisa. Ou seja, eu comecei já duplicando o código, saca? Então a gente vai deixar de duplicar código e para isso a gente usa de helpers. Então eu vou voltar no terminal. Eu estou na pasta do meu projeto, onde eu tenho o meu arquivo de configuração e o meu arquivo spec. Eu vou criar um arquivo chamado helper.js. E agora ele tem esse arquivo. Eu vou abrir esse arquivo aqui e eu vou criar um helper que vai... eu poderia fazer um helper que faz exatamente todos esses três passos e recebe por argumento a URL onde ele vai acessar e por argumento o ID do elemento qual ele vai verificar. Como eu quero, mas na verdade eu pensei em refatorar só esses dois casos aqui, porque quando a gente tiver, porque eu gosto de ter controle sobre o escopo de onde eu tô,
e esse browser.get me dá um controle de que eu estou no escopo da URL certa. Então isso eu não vou deixar dentro do helper. Eu vou acessar o blog da Thaler naquele post refatorando testes com Protractor.js, porque eu tenho um exemplinho aqui para começar o helper, só porque eu tenho preguiça de escrever toda a estrutura do zero. E aí é o seguinte, eu criei um arquivo chamado helper.js e nesse arquivo eu estou exportando uma função. O nome da minha função, então vamos pensar, quando a gente fala de TDD, por exemplo, a gente pensa em escrever o teste antes de escrever antes de escrever o código propriamente dito. Então digamos que eu vou pensar mais ou menos nessa ideia, né, inspirado no como um colega aí trabalha com a escrita de funções e métodos, e quando ele está desenvolvendo com JavaScript, que eu acho bem bacana e acho que é interessante. Eu vou criar aqui uma variável helper a qual vai fazer um require no meu arquivo helper. Ou seja, dentro do teste do arquivo spec.js, eu estou armazenando numa variável helper o conteúdo desse outro arquivo aqui, certo? Para poder usar ele dentro daqui. Aí aqui eu vou substituir essas duas linhas de código aqui por um lance que vai ser assim, ó, helper. O helper vai ter uma função que vai ser verify element presence by ID, e vai passar o ID do elemento, que nesse caso aqui é blog logo, certo? Então, em vez de eu ter essas duas linhas de código aqui, eu vou ter só essa aqui. Só que o legal é que em vez de ter essas duas linhas de código aqui de baixo, eu vou ter só essa aqui também. Só que daí em vez de blog logo ele vai ter só logo. Beleza. Esse cara aqui eu vou já apagar. E esses caras aqui eu vou recortar e vou colar aqui no meu helper. Então eu tenho uma função. Então aqui eu coloquei na minha função verify element presence by ID. Então aqui o nome da minha função vai ser verify element presence by ID. É uma função que recebe o ID, armazena numa variável element, já, que não é agora específico para um logo. Ela armazena um elemento que vai ser um seletor onde eu vou concatenar o hash para dizer que é por um ID mais o ID. Então esse ID que eu estou recebendo aqui eu vou concatenar com o hash e ele vai sempre fazer um seletor jQuery de ID. E eu vou expect que o element is displayed to be truthy. Então agora eu tenho um helper e qualquer outro teste que eu precisar verificar que o elemento está sendo exibido, se eu tiver o ID desse elemento,
eu posso simplesmente com uma linha de código passar só o ID do elemento e ele vai verificar para mim se o cara tá lá ou não. Então, o que é legal nisso? Menos código, né? O meu teste fica mais limpo. Óbvio que isso aqui é um exemplo banal e ridículo, mas a gente está recém no segundo episódio, então é justificável, ok? Beleza. Eu estou fazendo o require do meu helper. Eu já mostrei o teste passando antes do aqui, ó, antes do refactoring. E eu acho que eu já tenho o suficiente para rodar esse teste aí e a gente matar o segundo episódio. Na verdade, antes de matar, eu vou mostrar uma paradinha legal que eu acho que é bem útil. Eu já publiquei sobre isso, mas eu vou mostrar com a mão na massa. Então, vamos lá, protractor conf.js. Ele falhou porque ele achou um ponto e vírgula que ele não estava esperando. Aqui faltou um ponto e vírgula, mas não foi aqui que ele disse. Ele disse que no meu helper na linha 7, que eu vou salvar porque tinha faltado um ponto e vírgula realmente. Ah, é que faltou fechar aqui essa função. Então a função verifyElement começa aqui, acaba aqui. E aqui fecho o meu módulo exports. Então agora vamos rodar de novo. Ele está acessando o blog da Thaler primeiro, vai ver que o logo está lá e vai passar o teste. Vai acessar o site da Thaler, vai ver que o logo está lá e vai passar o teste e vai fechar o browser para mim. E tá lá, ó. Dois testezinhos passando, duas bolinhas verdinhas. Significa que passou. Quando falha, ele mostra um F, né? Eu vou fazer basicamente isso daí. Depois, em um próximo no episódio futuro, eu vou mostrar para vocês como mudar o report dos testes para ele escrever para mim cada describe que rodou e cada teste que rodou, para ser uma coisa assim, um feedback mais legal, né? Mas assim a gente já tem um feedback que em 14 segundos rodaram 2 testes e todos eles passaram, não tivemos nenhuma falha. Esse foi o segundo episódio da série Aprendendo Protractor. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu sei que para quem não é tão público iniciante, a coisa ainda está bem básica, mas na verdade o meu foco principal é o público que a galera que trabalha com teste manual, a galera que está vendo aí que a automação salva muito tempo da gente aí de ficar rodando teste de regressão e que é totalmente importante para a gente confiar que a cada novo deploy que rola, a cada nova release que a gente está entregando, a gente consegue rodar uma bateria de teste de regressão em toda a nossa aplicação e garantir que aquelas funcionalidades que a gente que já funcionaram um dia continuam funcionando e que novas funcionalidades não estão quebrando a aplicação e que correção de bugs não estão quebrando a aplicação e que refactorings na arquitetura da aplicação não estão quebrando coisas que já funcionavam. Beleza, galera? É nóis.